primeiro dia, primeira gravação, primeiro episódio da primeira temporada do podcast, cujo nome vai ser decidido agora aqui pelo nosso convidado. Então, eu queria dar as boas-vindas a todo mundo e boas-vindas ao Bruno Stefani, que é um cara super conhecido, mas que eu não sei apresentar. Então, Bruno, te apresenta, por favor, cara. Quem é você? Boa. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Cara, eu sou um cara do ecossistema. Fui diretor de inovação global da Ambev, participei do time de inovação aberta lá no Itaú e hoje, cara, estou fazendo consultoria, advisor, alguns conselhos, dando aula na Fundação Dom Cabral e no INSPER. Enfim, tô tentando, acho que, impactar a inovação corporativa no Brasil. Não faço isso mais por uma empresa, faço por várias. E acho que é onde eu tenho um pouco mais de liberdade, controle de agenda e até como a gente estava discutindo, né? Talvez um pouco mais de propósito. Hoje eu consigo me enganar que o meu propósito ele é impactar a inovação corporativa. Fazendo isso em mais empresas, eu acho que eu faço um melhor trabalho para o país. Genial, Bruno. Essa é a primeira edição do podcast e eu não sabia nada de podcast até 2 dias atrás, agora eu estudei um pouco e descobri que todo podcast, para ser bom, ele tem que ter umas frases de efeito no início. A gente vai colocar na edição, mas como a gente é inovador, a gente resolveu o seguinte, você vai dizer uma frase de efeito agora e você vai ter que usar isso ao longo da sua fala nos próximos 40 minutos. Combinado. Então me diz o que você vai dizer aí de bombástico. Que não existe área de inovação desvinculada à estratégia da organização. Se você tem uma área de inovação que não entende a estratégia da empresa, provavelmente a sua área de inovação vai acabar em alguns anos. Cara, eu acho que você diluiu muito essa frase. Eu quero uma frase... Pode dizer a mesma coisa, mas eu quero uma frase curta, bombástica, que a gente possa utilizar depois para fazer um recorte e te zoar nas redes sociais. Tá bom. Empresa realmente inovadora não tem área de inovação. Ah, agora sim, cara. Agora sim, agora ficou sério o negócio. Quero ver como é que ele vai sair dessa enrascada nos próximos minutos. Para te acompanhar, cara, eu vou fazer uma frase bombástica também, assim. O Golden Circle do Simon Sinek é uma bobagem sem tamanho. E agora? Aí é problema seu. Então vamos Aí pra é com frente. você. Eu já me comprometi com a minha. Já tenho bastante problema. Bom, pessoal, meu nome é Eduardo Loreia, sou CEO da Numeric. A Numeric é uma consultoria de ESG e de inovação que está nos trazendo esse programa aqui hoje. A gente está começando, então, um podcast que vem com um nome provisório. O nome provisório é Game Changers. Queria saber se o Bruno gosta do nome Game Changers, você quer sugerir algum outro nome para esse podcast? Eu gosto. Eu acho que... E acho que até é engraçado, assim, a gente está vendo uma mudança muito grande no ecossistema de inovação, né? Literalmente o jogo está mudando e tem algumas pessoas que estão fazendo isso, com diferentes olhares, com diferentes veículos, em diferentes territórios. E isso é sinônimo de ecossistema novo, né? O Steve Blank fala isso bastante, assim, se você tem heróis de inovação, provavelmente a sua área de inovação, seu sistema, sua mentalidade de inovação, ele é muito novo. Porque a hora que você tem uma mentalidade e todo mundo joga, não faz sentido ter herói. Parece futebol, né? Você tem um grande craque e tudo depende daquele grande craque, parece que o resto do time é ruim. A hora que você tem um sistema de jogo, onde todo mundo consegue colaborar, você tem uma mentalidade muito melhor. Você tem um time atuando pela inovação. Então, eu gosto do nome, espero que ele seja provisório, porque significa que o podcast vai cada vez mais avançando. Sensacional. A ideia é justamente dar voz para esses pioneiros, em algum sentido, né? A pioneira só tem sentido quando a gente não tem um sistema, como você diz, né? Quando a gente consegue ainda destacar pessoas que estão empurrando a fronteira, né? Fazendo a vanguarda e assim por diante. Quem você acha que são algumas das pessoas ou das corporações, já que a gente está falando de inovação corporativa, que estão empurrando essa fronteira, que estão fazendo um trabalho competente em inovação corporativa? Cara, eu gosto de alguns cases, assim. Vou pegar os cases que me inspiraram na Ambev, né? Que eu olhei e falei, pô, essa galera é realmente muito boa. No Brasil, a Embraer. Acho que a Embraer é uma empresa que ela tem um produto e a empresa inteira é voltada para inovação. É natural pensar em inovação, novos negócios dentro do avião. Então, é uma empresa de engenheiros, é uma empresa que vai mais no detalhe, é uma empresa brasileira que hoje está no mundo inteiro. Então, acho que é sinônimo de uma empresa que deu muito certo. Eu gosto também, pensando em inovação um pouco mais profunda, assim, literalmente, e mais acadêmica, Petrobras. O que eles têm no Rio de Janeiro, ali no Cempes, é um negócio que todo brasileiro deveria conhecer, dar uma olhada e falar, cara, que incrível a maneira como uma empresa brasileira atua dentro de um setor de óleo e gás. Gosto muito, obviamente, da Ambev, mas aí eu tenho muito viés, mas eu gosto da A gente vai história. aprofundar um pouco A isso daqui a gente pouco. vai, Então. eu tenho certeza.
eu gosto da história da Ambev, de como que é uma empresa que dominou um setor, passou por um tempo de quem eu sou, o que, que eu deveria fazer agora que eu dominei esse setor e o que, que eu vou ser e como é que eu executo. A Ambev é uma empresa de fazedores, é uma empresa literalmente de empreendedores, que nos últimos anos começaram a estudar um playbook novo e executar. Tem mais uns anos aí de execução para ver resultado de tudo isso. Mas eu gosto muito da história da companhia. Genial, Bruno. Bom, acho que é justo dizer que você ficou famoso. Você é uma figura famosa hoje em dia, né, Bruno? Você não é qualquer um, né, cara? Mas acho que é justo dizer que você ficou famoso ou que você ficou uma pessoa muito conhecida no mercado através do seu trabalho na Ambev, né? Com essa posição global, enfim. Pode contar pra gente um pouco do que você fez lá e o que você acha que tem mais valor de tudo que você fez lá? Total. E você tá certo, assim, cara. Eu acho que eu devo muito à companhia. Eu comento que eu acho que eu fiz bastante coisa, eu acho que eu trabalhei sério, eu acho que eu entreguei muita coisa. Mas eu recebi muito mais. De novo, usando esporte, né? O gol bonito que você faz no Barcelona aparece muito mais do que o gol bonito que se aparece se você jogasse no Xiririca da Serra Futebol Clube. Nem sei se o Xiririca da Serra existe. Se existir, desculpa. Não, você foi muito polido, podia citar um nome real, resolveu inventar um, mas tudo bem, vamos lá, cara. E aí, eu acho que ter a exposição e trabalhar numa plataforma que é respeitada, que é admirada e conseguir fazer algumas mudanças lá me deu muita exposição. E essa exposição, eu acho que ela foi aumentando conforme a gente foi recebendo outras empresas lá para contar como que a gente fazia. E isso é muito legal, porque estratégia de inovação, ela tem que estar literalmente ligada à estratégia da empresa e à cultura. Não adianta você copiar uma estratégia de inovação. Se qualquer empresa pegar a estratégia de inovação da Ambev e colocar na sua empresa, não vai dar certo por definição, não vai encaixar. E a gente não teve essa ideia de estratégia logo no começo. A estratégia de inovação da Ambev foi montada ano a ano, conforme mudava a estratégia da companhia, a gente ia adaptando a cultura ao mundo novo e os novos desafios iam aparecendo. Você pode dar uma. Porque esse é um discurso que a gente faz muito na consultoria, né? Sobre o vínculo entre a estratégia da corporação e a estratégia de inovação, né? O que você vai fazer em inovação. Ou seja, essas coisas têm que estar intimamente ligadas. Você pode dar umas pinceladas de principais elementos que estavam nessa estratégia, no caso da Ambev? Acho que tem 3 elementos importantíssimos. Primeiro é como que a gente abria a companhia para trazer startups que resolviam um problema de curto prazo. A ideia lá era fazer a companhia crescer e não fazer a carreira das pessoas crescerem. Como é que a gente faz isso? Você usa o modelo de partnership, né, de sociedade que a Ambev tem, e você é remunerado, você tem exposição conforme a empresa vai crescendo. Para fazer isso, você precisa resolver o mato alto, num primeiro momento. 70% do meu orçamento, mais ou menos, ia para projeto com startup, ou programas que traziam startup para resolver problemas da companhia. Aí, você consegue, de fato, mexer ponteiro, mostrar onde que realmente a inovação entrega valor. Tem um segundo ponto, que é papel da inovação, que é, cara, como é que eu entrego o longo prazo? Como é que eu faço isso, talvez usando menos do meu orçamento e mais do ecossistema? Tem uma série de empresas, institutos, fundos que têm total interesse de trabalhar com uma empresa como a Ambev ou qualquer outra grande empresa e construir algo novo, porque isso pode significar uso de tecnologia, seja você uma empresa de tecnologia, então você tem total interesse de investir. Isso pode ser pesquisa, se você é uma universidade, um instituto de pesquisa. E a gente aprendeu a construir projetos de médio e longo prazo olhando para fora. E tem o terceiro ponto que é, cara, tem coisas que não são startup e nem são pesquisa. Como que eu faço isso dentro de casa? Como que eu faço isso com tempo, com espaço para testar, para aprender e depois chegar naquilo que é grande? A gente tem os casos, acho que da Ambev, do Zé Delivery, do BIS, do banco, da empresa de energia. Eu acho que tudo isso demora, porque é extremamente estratégico. Isso muda a maneira como a companhia vai, de uma certa forma, se posicionar no ecossistema. Então, não dá para você fazer em pouco tempo, exigindo resultado de curto prazo. Você precisa deixar maturar. E talvez essa seja a grande falha das grandes empresas. Elas não têm uma estratégia de inovação contínua. Normalmente, o dinheiro para inovação ele aparece quando a empresa está bem, ele desaparece quando a empresa está mal. Como se fosse uma verba de marketing, né? Que acontece a mesma coisa. Exato. Mas você falou de alguns projetos famosos. Esses projetos estavam dentro do seu escopo? O projeto do Zé Delivery, por exemplo, estava dentro do seu escopo? Não. Eu acho que o segredo desses projetos, eles estão no fato de você realmente dar autonomia para essa empresa ser criada e ela aprender o que ela é. Porque se você olhar,
pegar o caso do Zé, ele é contraintuitivo, né? No começo, na essência dele. Imagina que a Ambev se preparou a vida inteira para atender bar, restaurante e mercado, e o Zé tira pessoas de bar, restaurante e mercado. Como é que você faz isso? Hoje ninguém mais discute, porque é um ecossistema interligado e tudo mais, todo mundo adora. Então, ele é contraintuitivo. Eu acho que os projetos que, por exemplo, eu posso falar com mais propriedade, é o de entrega por drone. Entrega por drone é um negócio que você fala, cara, que bobeira, né? Assim, a gente está com problemas de curto prazo aqui e você quer ver se drone é viável. Isso não vai dar em nada. Não deu mesmo. Mas Não assim, deu. não deu. E Assim, que valor tem isso? Então me conta, Bruno. o valor de você ter um seguro. E se tivesse dado? E se drone fosse realmente um modal interessante, eu tô fora. Eu perderia muito mais do que o que eu gastei fazendo o projeto com drone. Eu acho que esse olhar para a inovação, às vezes, como um seguro, ele é importante. Porque tem coisas que você sabe que você tem que fazer. Seguro anti-disrupção, digamos assim. Exato. É meio que assim, cara, eu vou fazer a conta, eu vou fazer aqui a matemática. Se drone vira uma realidade, eu estou falando de centenas de milhões. Quanto custa o projeto? Centenas de milhares de reais. Tipo, pô, vale a pena fazer essa opção barata aqui para, se der certo, a gente literalmente constrói o setor. Essas pequenas apostas dentro do core do seu negócio, e vamos lembrar, caso da Ambev, caso da Ambev, da Embraer ou de qualquer empresa de distribuição, logística é praticamente o coração. Você tá na vanguarda desse setor é muito relevante. Sem dúvida. Então, isso não é nenhum projeto que não deu certo, é uma experimentação que não foi continuada no sentido de rollout, mas é uma experimentação que tem um valor em si, né, no sentido de seguro, como você estava falando. Para você ficar bem na fita agora, vamos contar uns sucessos, né? Dá para a gente falar de uns projetos que foram continuados, que deram resultado, Dá. que a Ambev ficou super feliz, né? Você não teve que contar nenhuma história diferente lá dentro de casa. E eu acho que é engraçado, assim, porque se você olhar, e eu gosto muito da história de a empresa não ter área de inovação, não depender da área de inovação. A ideia do que a gente fez nos últimos anos lá como time foi realmente educar a companhia e trazer uma cultura de inovação para a companhia. Eu gosto sempre de falar que a área de inovação está muito mais perto de um concierge do que de um Elon Musk. Não tem um herói de inovação. Você tem uma área que serve às outras áreas de negócio. Porque ali você tem muito mais budget, ali você tem os problemas, e ali você tem a oportunidade de centralizar a inovação. O que eu acho que a gente fez muito bem foi descentralizar a inovação. A Ambev hoje faz centenas de negócios com startups. E a gente foi levando esse ecossistema para dentro da companhia, mas tendo as conversas certas. As startups de logística falavam com a área de logística, as startups de vendas com a área de vendas, as startups de marketing com a área de marketing. Porque no fim do dia, o que eu entendo dessas áreas de negócio? Nada. Você foi habilitando essas áreas a fazer as interlocuções corretas com o ecossistema. Educando, fazendo pilotos, mostrando o resultado dos pilotos, escalando aquilo que deu certo, colocando dinheiro, convencendo a organização a colocar dinheiro. Acho que para fazer isso tem todo um processo. Então, no fim do dia, eu acho que eu fiquei bom em criar estratégia de inovação adequada à companhia. E querendo ou não, a hora que eu percebi isso, foi a hora que eu olhei e falei, acho que a minha história aqui acabou. Eu consigo fazer isso para outras empresas. Então, no fim do dia, eu quase que entendi muito de inovação na Ambev e entendi pouco de Ambev. E aí, criou a arbitragem, né? De eu olhar e falar, acho que eu tenho mais valor fora do que dentro. E, de novo, assim, foi uma decisão mega difícil. Cara, eu fiquei meses pensando. Eu tenho dúvidas até hoje se eu tomei a decisão certa ou não. O tempo vai dizer. O que eu acho legal, Bruno, é que você fez em algum sentido, para usar palavras fortes, né, que faz sucesso online, você fez um trabalho autodestrutivo, né? Você construiu uma estratégia e você foi habilitando áreas a fazerem seu trabalho em estratégia, de uma forma que a sua posição ou a sua área de inovação foi ficando menos e menos relevante, não sei se dá para É se dizer isso. dessa forma. É isso. E é feito de um jeito até cruel, né? Porque ela cresce muito para depois morrer. Tem até o filme que tá famoso agora do Jordan, né? O Air, que tem aquele discurso que, cara, tá rolando no TikTok agora sem parar, que é, cara, você vai chegar até o ponto mais alto da sua carreira e ali vão te derrubar. Uhum. As áreas de inovação, elas são assim. Você vai chegar num momento tão bom ali que
você vai ter que deixar de ser inovação e vai se especializar. E aí, resgatando a minha frase do começo, para deixar você com a bomba do Simon Sinek aí para você resolver, é, cara, a área de inovação numa empresa realmente inovadora é uma falha, porque a inovação ela fica específica, ela se desmembra em CVC, em CVB, em fomento ao ecossistema, em incubação, em P&D, em criação de novos negócios. E você não tem nem o cargo inovação em lugar nenhum. Sempre brinco que se você entrar e escrever o nome de uma empresa tradicional e escrever inovação, provavelmente você vai achar várias pessoas trabalhando em inovação. Numa empresa inovadora você não vai encontrar ninguém. Porque não faz sentido, assim, se você realmente é a inovação daquela empresa e aquela empresa depende daquela área, você é um gargalo de inovação. Você não é a inovação realmente. A inovação vai descentralizar. Então, eu acho que eu, especificamente, fiquei bom em fazer isso. E eu acho que eu consigo fazer isso para mais empresas. Até porque, de novo, né, agradecendo a companhia mais uma vez, tem áreas na Ambev que são maiores que empresas. A área de logística da Ambev deve ser maior que muita empresa no Brasil. É complexo, você precisa entender mais no detalhe, você precisa ver como que os códigos da companhia são escritos. Cara, se eu conseguir atender a área de logística, eu consigo talvez fazer isso para uma outra empresa. Foi aí que eu falei, pô, eu vou tomar um pouco de risco. Sensacional. Sabe que a gente na consultoria tem uma perspectiva um pouco parecida, né? Diz assim, quando a gente termina um projeto de consultoria em que a gente apoia uma empresa a desenvolver, né, uma estratégia de inovação, desenvolver programas, enfim, se a gente trabalha bem, quando a gente sai da empresa, ela depende menos da gente, né? Então, isso é quase contra o nosso próprio modelo de negócio, né? Mas se a gente faz bem o trabalho de consultoria, a empresa termina esse processo mais habilitada a andar com as próprias pernas, com novas referências, novas conexões e assim por diante. Eu acho que é um pouco desse trabalho de habilitação que você fez com as áreas. E tem um, desculpa te interromper, mas tem um detalhe aqui que é interessante, né? A gente sempre conta as histórias bonitas, né? A gente nunca fala de falhas. Eu já ia te falar de falhas, mas vamos lá. Cara, eu acho que aqui eu tenho uma história de fracasso que ela foi sendo construída sem eu perceber. Em algum momento, nos últimos 2 anos, que foi o que você brincou no começo, mas é até verdade, eu era muito mais conhecido fora da Ambev do que dentro. Porque, pensa comigo, se você vai realmente descentralizando a inovação dentro da companhia, as áreas de negócio não vão precisando de você, não vai falando com você e vai te esquecendo. E a companhia vai crescendo e a companhia vai tocando bumbo. E lá fora você começa a ter valor, fica descasado. O movimento é meio que natural. Só que eu não percebi isso. Em algum momento, um diretor ali de comunicação, que eu adoro, inclusive, virou e falou, cara, você é muito mais conhecido fora da Ambev do que dentro. Você deveria alinhar tudo que você está fazendo fora para dentro, porque senão você não vai ter espaço. Ele não sabe disso, mas na hora que ele falou isso, eu falei, pô, mas então quer dizer que eu tenho muito espaço fora. Foi assim que eu entendi. E eu acho que foi um movimento natural. Mas se você pensar que eu era um executivo, que eu era um diretor, que em teoria está pensando a carreira, isso é um erro de carreira. Você não alinhou dentro de casa ali realmente seu próximo passo. Isso traz uma série de problemas. Então, cara, isso foi uma falha, assim, uma falha de estratégia de carreira, que você pode até chamar que eu tô consertando agora. De tipo, beleza, ele errou, fez um monte de cagada lá dentro, não tem mais para onde ir, tá indo pro ecossistema. Eu sei que não é isso, mas dá para olhar dessa forma. Bom, eu, como representante do ecossistema aqui, eu quero agradecer a você por fazer esse erro de carreira e estar trazendo valor aqui para o ecossistema. Boa. E já que a gente está falando de valor, Bruno, esse é o tema central que a gente sempre conversa, né? Quando eu mandei para você o briefing formal de hoje, eu disse assim, não, olha, o assunto que a gente mais gosta de falar é o assunto valor, né? E aí eu queria conversar com você, porque a gente transitando tanto na área de SG quanto na área de inovação, existe a crítica ao teatro da inovação, se a gente vai pegar o linguajar do SG, né, que tem o greenwashing, então tem o innovation washing também, né? Ou seja, tem muitas coisas que se fazem no ambiente de inovação, que tem um valor de visibilidade, mas que não tem valor concreto, valor real, agregação de valor para as empresas, além da questão reputacional ou de PR e assim por diante. Eu queria que você me falasse se você acha isso realmente, né? E se você puder nos dar exemplos concretos de algo que você acha que não cria valor e algo que cria valor dentro das atividades que você vê as empresas fazendo ou que você fez no passado. Então, eu queria exemplos assim do que cria e o que não cria valor. Eu acho que isso é uma verdade, tá? Mas refraseando o que você falou, eu acho que hoje a inovação ela é pouco profunda, até porque ele é um setor novo. As cadeiras de inovação são muito novas. A história da inovação no Brasil é muito novo. A gente está falando de fundos de venture capital que tem 10 anos.
está falando de hubs que têm entre 5 e 10 anos. Está falando em aquisição de startup por parte de grandes empresas que tem 5, 6 anos. Então, assim, tá muito novo. A gente brinca que o CVC está chegando agora como realmente um veículo significativo que vai injetar muito dinheiro, que vai aproximar as empresas do ecossistema. Isso eu acho que cria valor. Você ter um investimento sério, estruturado, dentro de uma tese bem pensada e consistente. Vamos lembrar que um ciclo de um fundo de CVC é de 7 a 10 anos. Então, você está se comprometendo a ficar ali por 7, 10 anos. Isso traz valor, isso traz mudança. O que eu acho que hoje a gente não consegue ver tanto valor? Os eventos. A gente tem muito evento de inovação. A gente tem as mesmas pessoas nos eventos. Ele não traz valor mexer ponteiro, reputação, porque você tem muita empresa nos mesmos eventos, mas ele traz conexão. Eu gosto. Eu sei que ele não traz valor, mas eu estou em todos. Então eu acho que, assim, é um ecossistema se formando. Tá difícil ainda você colocar o dedo e falar, cara, isso aqui é muito ruim. Eu acho que dá para sim separar o que traz muito valor, o que traz muito pouco valor, mas ainda está se formando, você ainda tem muito espaço. Por exemplo, no Brasil, você não tem um evento que discute com profundidade inovação, que as pessoas chegam lá e mostram cases numéricos do que deu certo, por que deu certo, do que deu errado, por que deu errado, onde você tem uma discussão da academia com a iniciativa privada, com o governo nem participa de boa parte do que a gente faz aqui, e não porque não tenham ferramentas, porque hoje você tem uma quantidade de dinheiro em fomento, por exemplo, que a gente deveria usar, e são poucas empresas que usam. E o mais interessante, as empresas mais inovadoras do Brasil são as que mais usam, porque elas usam tudo. Então, eu acho que, assim, a gente está no começo de uma jornada, mas, sem sombra de dúvida, CVC, com bastante tempo, bastante dinheiro e estratégia, cria valor. Os eventos ainda está difícil separar qual que é o evento que eu deveria ir, qual que é o evento que eu não deveria ir. Eu vou tirar você da enrascada de dizer qual você acha que deve ir, não deve ir. Mas tudo bem, Bruno. Não, acho que essa reflexão tá super interessante. Então, a gente está falando um valor hiper concreto, no caso do CVC. A gente está falando um questionamento do valor dos eventos que eu compreendo. Acho que todos nós vemos valor na questão da conexão, não tem nenhuma dúvida de que não tem sentido o volume de eventos que a gente vive hoje em dia e que tem eventos que precisam repensar a sua proposta de valor sem sombra de dúvida. Mas eu queria falar se a gente puder falar de alguns casos concretos de programas, vamos pensar em programas de inovação. Você deu alguns exemplos, né? A gente está falando de iniciativas, ou iniciativas como pode ser CVC, como pode ser, e até para, se alguém é menos versado nos assuntos, né? Então, estamos falando de venture capital capitaneado por uma empresa, por uma corporação, isso é o CVC, né? CVB, então Corporate Venture Building, né? Então construção de novas iniciativas, de novos negócios inovadores dentro de organizações. Se você quiser discordar, discorda à vontade, né? Tá? Depois a gente tem programas de aceleração, a gente tem o P&D tradicional, a gente tem o programa de realização de POCs, ou realização de pilotos, né? Então conexão de determinadas startups que solucionam um problema de negócio com uma área de negócio específica. Então, dentro desse ambiente de programas, você poderia nos contar algum caso? Eu entendo que tudo isso cria valor na nossa visão, certo? Ou seja, todos esses programas, eles, por sua característica, em princípio, eles criam valor desde que bem feitos. Mas você nos contaria algum caso, assim, de um programa que super criou valor nas suas experiências anteriores e um programa que, pelo motivo que seja, né, por algum encaixe, enfim, não criou valor, ou que seja um exemplo a não... Um exemplo a compartilhar como um aprendizado a não ser seguido? Sim. Acho que é engraçado, assim, antes de trabalhar na Ambev, eu trabalhava no Itaú. E eu vi nascer o que hoje a gente conhece como Cubo, né? Cara, esse é um projeto que criou um valor para o banco de um jeito absurdo. Fantástico. Absurdo, assim. Nós somos residentes no Cubo, né? Então, Eu também. né? O meu escritório Fantástico. agora é lá. Então você olha e fala, cara, realmente botou o ecossistema num novo patamar. E a gente está falando de algo que é incrível, que para a marca do banco foi muito positivo, que o banco, inclusive, está aprendendo a digerir novos negócios provenientes do Cubo. Eu acho que se a gente escrevesse um livro sobre a história da inovação e do empreendedorismo no Brasil, cara, se não tiver um capítulo sobre o Cubo, tá uma coisa errada. Então, esse, sem dúvida, talvez seja a grande iniciativa. Dinheiro de verdade,
dinheiro grande, assim. Programas que não geraram valor, não dá nem para falar de uma empresa em si, mas é fácil você identificar. Pega aquele programa que não chegou na terceira edição, que teve a primeira, teve a segunda, e puta, a terceira eles falam, não vou nem fazer, já não funciona. Isso aconteceu muito com as aceleradoras, né, de grandes empresas, com incubadoras. Faz o primeiro, faz a medição do programa de forma errada. Eu vi muita empresa falando, nossa, o programa foi um sucesso, porque 1.000 startups se inscreveram. E daí? Qual deveria ser o indicador de sucesso para um programa A desse? saída. Cara, sucesso num programa se inscreveu uma startup, mas essa uma startup gerou um negócio para o banco ou para a empresa. Maravilhoso. É isso, assim. A gente fica ainda muito na métrica da vaidade, de mostrar que o programa é bom. Se o programa for realmente bom, ele vai gerar resultado, e resultado pode ser resultado financeiro, pode ser melhoria de imagem, que é o caso do Cubo, pode ser mudança na jornada do consumidor, pode ser impacto no ecossistema onde aquela empresa está inserida. Acho que na Ambev a gente viu o caso da aceleradora de sustentabilidade, que 100% das metas do programa eram melhorar o ecossistema onde a companhia estava inserida. Nos conta um pouco mais sobre esse programa, para o pessoal que não conhece. Acho que a ideia ali foi muito pensar as metas da companhia relativas a água, energia, agricultura e embalagem. E empreendedorismo. Como é que você melhora a cadeia? E eu acho que isso é muito uma cabeça de ecossistema, de empresa que opera como ecossistema. Então, você obviamente tem retorno, dado o tamanho da companhia, por você trabalhar nessas verticais tão fortes, e para você melhorar esses subsetores, essas verticais. Lembra que a Ambev é uma cervejaria, ela não é uma empresa que faz iniciativas para água e energia, então ela precisa investir ou criar novos negócios para melhorar o ecossistema. Ela obviamente se beneficia de tudo isso, mas eu acho que é uma cabeça muito mais avançada de você pensar num programa que já tem seus 5 anos, já roda no Brasil, roda no mundo, e a partir daí você entender que o valor vem na segunda derivada. Você vai ser impactado pelo retorno que você gera nesse ecossistema. Então, esse é o tipo de programa que eu gosto. E ele tem métricas alinhadas à estratégia da companhia, de realmente criar um impacto positivo no ecossistema onde ela está. Então, para ela criar esse impacto positivo, ela precisa investir em empresas que geram impacto positivo. Isso é interessante, Bruno. Sabe que quando a gente trabalha no ambiente do ESG ou da sustentabilidade, é muito comum o trabalho com cadeia de valor, né? E sobretudo para empresas grandes, né? Empresas que estão no final da cadeia, que tem uma cadeia de suprimentos significativa, né? Então, né, desde lá no mundo agro, né? Desde o agricultor, no caso da Ambev, tem alguém que tem que plantar né, a cevada, né? Até chegar lá no ponto final, tem toda a questão da cadeia de logística, tem uma série de agentes aí no meio. Então, no mundo do ESG da sustentabilidade, é muito comum esse trabalho com cadeia de valor, até por questões ambientais no início da cadeia, questões sociais e de trabalho no início da cadeia, né? Então, nessa cadeia, com muita frequência tem ameaça quanto aos direitos humanos, ao trabalho análogo à escravidão lá no início, enfim. Então, isso tudo é muito comum na cadeia do ESG e da sustentabilidade. Na inovação, a gente vê menos isso, né? Então, esse caso da Ambev é um caso interessante. Você acha que esse é um olhar que as empresas poderiam fazer mais, ou seja, entender que a criação de valor da sua empresa não está só dentro do seu âmbito, né, mas está também no conjunto da cadeia que existe antes e depois dela? Acho que sim. E eu acho que isso não é nem inovação, isso é estratégia de empresa mesmo. Se você olhar as maiores empresas do mundo, todas elas são ecossistemas de negócio. Não faz sentido você falar de setor. A hora que você começa a ver que você pode entrar em diferentes setores e ser relevante em diferentes setores, e a partir daí você vai criando um efeito rede entre esses setores que vai trazendo benefício para a companhia, que vai trazendo lucratividade para a companhia, você precisa olhar o entorno. Você precisa olhar o impacto que você gera para ver se realmente você está trazendo impacto positivo para a companhia e para o ecossistema que você está inserido. Na companhia, na Ambev, eu acho que nos últimos anos, eu sempre falei a frase que a gente vai fazer um bom negócio se esse negócio for bom para a Ambev, bom para o empreendedor e bom para o ecossistema onde a gente está inserido. Você tem um nome para isso? Não tem, é um tripé da inovação, criei agora. Mas eu acho que é um tripé de você ter um bom piloto, de você ter um bom teste, de você testar uma hipótese e tentar mapear que ela é
ela realmente traz impacto positivo. Porque não adianta nada se você faz algo que é bom só para a Ambev, não é bom para o fornecedor, não é bom para o parceiro, ou que é bom para os dois, mas cria um impacto negativo no ecossistema que você está. No fim do dia, o saldo é negativo, para alguma ponta. Então, assim, como que a gente tenta dimensionar isso serve para qualquer empresa? Porque grandes empresas criam impacto e elas vão meio que netando, né? O que é positivo, o que é negativo, para ter um saldo positivo no final, isso, espero eu. É, e, Eu também espero, cara, né? é, e, Isso é e, propósito, vai chegar nesse assunto depois. e aí, eu acho que a gente foi entendendo como fazer isso em escala, né? O playbook ficou muito claro. E a hora que a gente tem um playbook descentralizado, de novo, a companhia precisa seguir. Essa é a importância de você começar alinhado à estratégia. Então, foi assim meio que a gente desenhou. Gostei muito da sua fala, Bruno. Então, para dar um pouco de léxico para o nosso pessoal que está assistindo, depois você decide se quer adotar esse léxico também na consultoria, que isso agrega valor também. Mas esse modelo que você falou sobre a criação de valor para os stakeholders envolvidos, né? Então, isso é típico do capitalismo de stakeholder, né? Uhum. Então, você anunciou aqui o seu rompimento com Friedman e a sua Sim, adesão ao sim. capitalismo de stakeholder. Mas da maneira como você colocou, existe um framework da Universidade de Oxford que eles chamam de economia da mutualidade. E isso vem, essa frase da economia da mutualidade, ela vem do fundador da Mars, da empresa de chocolates, né? Que diz assim, olha, um negócio para ser bom para Mars tem que ser bom para os atores envolvidos, tem que ser bom para o produtor de cacau, tem que ser bom para o produtor de leite, né? A gente está falando, né, de chocolates ao leite, assim por diante. Então, e isso faz parte do propósito último, do ethos último da companhia, né? E esse é um tema que vem sendo debatido, né? E ganhou os holofotes a partir de 2019. Eu acho curioso porque, obviamente, esse é uma temática que orienta mais a nossa consultoria e os nossos papos no mundo do ESG, da sustentabilidade, do impacto. Mas você está trazendo isso para o ambiente da inovação. Você acha que a gente tem que pensar dessa forma na inovação também? Pensar em valor para os atores envolvidos? Eu acho que sim. E eu acho que a partir de agora, mais do que nunca, né? Porque, sendo até simplista aqui, se você pensar, os problemas fáceis da humanidade a gente resolveu. Ficaram os difíceis agora. E os difíceis, eles não são um problema da sua cadeia, do seu microcosmo ali. É um problema da humanidade. Então, se você não pensa a sua companhia de uma maneira sustentável para os próximos anos e trazendo o ecossistema junto, provavelmente você não vai ter uma companhia nos próximos anos. E a história da economia, ela é a história do cemitério de CNPJs. As empresas vão ficando pelo caminho e outras vão aparecendo. Tem aquelas que duram séculos e são aquelas que, coincidentemente, olharam o ecossistema onde elas estão inseridas. Então, eu acho que esse assunto fica cada vez mais latente. De novo, os grandes problemas que a gente tem agora são de responsabilidade das grandes empresas também. Não dá para você tirar o seu corpo fora e falar, não, não, eu sou só uma empresa de bebidas, eu sou só uma empresa de chocolate. Não, não. Você tem uma cadeia gigantesca que movimenta o PIB do país. Você, inclusive, se orgulha de falar isso, mas tem o ônus, né? Que você precisa ajudar a resolver. Eu acho que, do que eu pouco vi por aí sobre esse assunto, eu acho que esse assunto a gente está no começo do começo do começo. Só que tem uma parte boa que é a inovação encontra o SG em algum lugar já já. Vai ter que casar os dois assuntos. Eu acho que aí você tem um casamento muito poderoso. A hora que você pensa em inovação de ecossistema, de rede, você não tem aquela separação de eu sou só digital, eu sou só inovação de produto e casa tudo e embala isso na comunidade que você está inserido. Eu acho que você tem uma nova cadeira nas grandes empresas que é poderosíssima. Fantástico, Bruno. Não, muito, muito bom essa sua visão. Acho que é esse o trabalho que algumas empresas já estão fazendo na sua vanguarda. Acho que o caso, né, da Ambev você contou, né, desse próprio trabalho com cadeia de valor vai nesse sentido. Eu tive um papo muito interessante umas semanas atrás com o Arthur Greenbaum do Boticário, né, que é um pioneiro, é um cara que eu espero trazer aqui no Game Changers em algum momento.
e ele estava me falando sobre a cadeia do vidro, né? Então, o Boticário, ele consome muito vidro, né? Por questão de embalagens, enfim. Ele disse, olha, eu queria fazer com o vidro o que se fez com o alumínio no Brasil, né? No Brasil, praticamente todo alumínio é reciclado, né? Uhum. Então, mas para que isso aconteça, na cadeia ele tem que ter valor, ou seja, alguém tem que coletar isso e colocar esforço em coletar isso, porque tem valor na revenda e isso se retroalimenta, né? E no vidro isso não é verdade ainda, né? Então eu não consigo, gostaria de trabalhar só com vidro reciclado e ainda não posso. Mas eu quero trabalhar para desenvolver essa cadeia de valor. Ou seja, esse valor não pode ser só para o boticário, por motivos ambientais do nosso compromisso, né? Mas eu preciso que na cadeia outros agentes vejam valor nisso para que esse ciclo possa se completar. Então, esse é um trabalho de inovação também, né? Então, esse trabalho de desenvolvimento de ecossistema, esse trabalho de distribuição de valor na cadeia. É onde você encontra, de novo, o outro tripé, que é o tripé do modelo de negócio, né? Da inovação em modelo de negócio. Você tem um novo negócio se o seu modelo de negócio, o comportamento do consumidor e a tecnologia que embala tudo isso está ornando, está bem orquestrado. Se você pegar o caso do vidro para o Boticário ou para qualquer empresa de beleza, talvez seja economicamente muito favorável você ter vidro retornável, porque isso conversa com o comportamento do consumidor que compra um perfume ali, e que se fosse de lata, teria um valor muito menor, porque não traz tanta aquela sofisticação de vidro, e dentro do comportamento que a gente tem, a gente está mais acostumado. Você só precisa achar uma tecnologia que consiga fazer essa roda girar. Então, assim, a hora que você pega a inovação e ela encontra a sustentabilidade ou, de uma maneira ampla, o ESG, você começa a mudar a maneira como as empresas pensam, assim. Eu acho que empresas que estão fazendo isso muito bem são aquelas que a área de inovação e a antiga ou nova área de sustentabilidade estão trabalhando junto a ponto de você não saber quem é quem. Assim, o próprio caso da aceleradora de sustentabilidade que você comentou da Ambev foi o primeiro programa que a gente abriu lá em 2018. A primeira grande iniciativa da Ambev se aproximar de startups veio através da sustentabilidade. Eu conversei com o Rodrigo Figueiredo, né, que tava, em cuja área esse projeto estava, e eu brinquei com ele, assim, né? Para, Rodrigo, tu é procurement, tu aperta fornecedor, cara, não vem me dizer que tu estava ajudando o fornecedor com essa iniciativa, quero ver se eu compro essa história. E ele saiu muito bem da história, né? Porque é genuína. Exato. Porque é verdade, assim, ele não precisa criar uma história, ele realmente pensa na companhia para as próximas décadas. Então, assim, a hora que você tem espaço para fazer um planejamento de longo prazo, você acha formas de trazer iniciativas realmente sustentáveis. Quando você está apertado ali pelo curto prazo, pensando no ano, é muito mais difícil. Eu acho que não é nem só o prazo, mas é que para você fazer esse trabalho em valores que não são econômicos, ou que não são só econômicos, isso significa que você enxerga no propósito da sua atuação mais do que só uma margem ampliada, né? Ou seja, existem outros valores que são importantes para a organização que você está colocando. Total, total. Daí você agora tem a deixa, porque eu me coloquei numa enrascada de falar de Simon Sinek aqui, né? Então, o TED mais assistido da história. Então, tranquilo, o que você acha desse TED? Eu não assisti. Genial, maravilhoso. Então vamos lá, cara. Sabe que eu acho um TED muito legal e acho que o Simon Sinek é um cara que consegue traduzir, né, temas que estão na nossa cabeça, estão no ethos do momento, estão no zeitgeist, né, para usar palavras aqui que viralizam. Isso, exatamente. Então, o tema do zeitgeist, então, ele conseguiu traduzir num framework hiper simples, né? São 3 círculos que tem o porquê no meio. O Start with Why, né? Um assunto que é um assunto contemporâneo, que é a questão do propósito das coisas, não? Por que as coisas são feitas. E o Simon Sinek, então, ele diz que a gente tem que começar pelo porquê, né? Então, é o porquê que, em algum sentido da vida, né, dá ânimo a uma organização, que faz com que uma organização tenha sentido, né? Então, você começa pelo porquê e depois vai para os demais pontos. Eu estou 100% de acordo com ele nisso. A questão é que nesse TED, que você não assistiu, né? Não assisti. Você não assistiu. Você lembra qual é o primeiro exemplo que ele dá do Why? Eu não assisti. Você não assistiu, né? Não tinha nenhum slide, inclusive. Então, cara, o primeiro exemplo que ele dá é de um comercial da Apple. Agora, convenhamos, né, cara? O comercial da Apple não fala sobre porquê, né? Não fala sobre porquê genuíno, não fala sobre propósito.
né? A gente está falando sobre um sofisma, ou um arremedo de propósito, né? Então, algo empolgacional, né? Não é motivacional, é empolgacional, né? Então, assim, a Apple existe para enfrentar o status quo. Ah, tá de sacanagem, você acredita nisso? Eu não acredito, né? Eu acho que a Apple é uma grande empresa, aliás, estamos aqui os dois Os dois. com produtos Apple, né? Sou um grande consumidor de produtos Apple, mas eu não acho que o propósito da Apple é enfrentar o status quo, então eu acho que o que o comercial da Apple, utilizado como exemplo, coloca ali, não é um exemplo de why, não é um exemplo de why. Essa é a minha crítica. Agora, para fazer justiça ao Simon Sinek, eu acho que é uma tradução muito boa, tá? E acho que a gente deve partir para todos os nossos projetos, que a gente vai fazer uma estratégia de inovação que está conectada à estratégia da organização. A gente vai ver a estratégia da organização, o ponto de origem da estratégia da organização é o porquê dela existir, né? É o seu propósito. E acho que tem um novo conceito que o Simon Sinek está trazendo agora, não agora, né? Já faz um tempo, não sei quantos anos, mas faz um tempinho, que é o conceito do jogo infinito, que é muito do que a gente estava falando antes, assim, que é as empresas elas estavam muito focadas em olhar seu setor, seu concorrente e meio que operar naquele micromundinho ali, sendo que a hora que você vê que você não é pertencente a um único setor e tem uma quantidade de oportunidades e que você precisa co-criar, colaborar e competir até com seus concorrentes em prol de algo maior, você não tem aquela finitude de, eu preciso ter 100% de share de determinado mercado. Tipo, não faz mais sentido ter essas métricas. Você tem que mudar a maneira como você mede tudo. Então, eu acho que a gente está vivendo tempos bem interessantes. E é engraçado porque a gente está falando aqui só de negócio, né? A gente não entrou em tecnologia. Talvez a gente seja o primeiro podcast que não vai falar chat GPT e não vai ficar... Agora você falou, cara. Acabou, a gente não vai discutir muito sobre chat GPT. Vamos falar de metaverso, então. Não, esse é do ano passado. E eu acho que essa é a discussão profunda, assim, porque as empresas precisam não mais falar de tecnologia, não mais falar de como que você usa a tecnologia, e sim como que você redesenha modelos de negócio, onde tecnologia é realmente meio. Você não vai ter um projeto de AI, um projeto de metaverso. É meio que problema você quer resolver, o que você quer criar. E no meio do caminho você vai achar a tecnologia que embala isso. Bom, então deixando o nosso abraço para o Simon Sinek, né, homenageado no programa de hoje, né, deixando nosso abraço para todo mundo que foi citado aqui, para o bem ou para o mal, né. Queria agradecer muito o nosso convidado, Bruno Stefani. Bruno, foi um prazer. Obrigado. Em nome do ecossistema de inovação, queria agradecer que você veio para o nosso lado agora, né, que você está distribuindo mais valor para mais organizações. Então, eu queria te deixar com as palavras finais para a gente encerrar o nosso papo de hoje. Não, obrigado. Muito sucesso. Sem dúvida, vem pessoas incríveis. Eu vi a listinha, então quem estiver escutando, certamente os próximos podcasts vão ser melhor do que esse primeiro aqui. Esse aqui eu sou o teste, né? Eu sou o MVP, eu posso errar mais. Mas, cara, muito sucesso para você. Obrigado pelo convite. E, de novo, eu tô por aí, dando as minhas aulas, fazendo algumas palestras, fazendo alguns conselhos e consultorias. Telefone de contato? Não, obrigado. Tá bom, genial. Bruno, muito obrigado. Valeu, Obrigado pessoal. você. Até a próxima. Tchau, tchau.